ou quiser perguntar mais alguma dúvida sobre outro exercício para a gente conversar. Teve algum exercício que vocês resolveram que gostaria de compartilhar com os colegas? Ou algum que vocês gostariam da gente discutir aqui, conversar? Quais foram os exercícios da lista 3 que vocês entregaram? Eu acho que a 3 a gente não discutiu nenhum, né? Ou discutimos? Ah, não, acho que discutimos sim, né? Porque até tinha esse número aqui, né? Que era para ver se era irracional. Eu acho que foi da lista 2, né? Que a gente não discutiu os exercícios que vocês entregaram, né? Porque foi o Silvio que corrigiu, é isso? Foi. Quais são os exercícios da lista 2 que era para entregar? 7, 8 e 12, professor. 7, 8 e 12. Vamos ver o 7. E o Silvio chegou a discutir esse exercício com vocês, o 7? Que eu me lembre, não. Seja f de x em y uma função e seja A um subconjunto de x, né? Define-se f de A igual a f de x tal que x está em A, contida em y, certo? Então, ele pegou um subconjunto aqui em x e definiu f de A como sendo isso aqui, que está contido em y. Se A e B são subconjuntos de x, mostre que f de A união com B é igual a f de A união com f de B, né? Vocês conseguiram tranquilo esse exercício aqui? Cadê o povo? Mudou tudo? Será que tá caído? Mudou o quê? Espírito, tá só os espíritos. Quieto. Tá todo mundo em coisa aí, né? Tem uma bagunça aqui em casa, eu tô deixando o microfone desligado. Eu tenho um aqui que eu não consegui resolver, deixa eu ver. O 13 da lista anterior, ele dessa última, não dessa lista de hoje, né? Da lista anterior, ali não caiu no trabalho. Da lista o quê? Da lista 4? É, da lista 4. Ah, tá. Vamos dar uma conversadinha sobre esse daqui, e aí Aí. em seguida eu olho para esse daí que você está falando, tá? Uhum. Então, ó, nós queremos verificar o seguinte: seja f de x em uma função e seja A um subconjunto de x. Define-se f de A assim. Se A e B são subconjuntos de x, mostre que f da união é a união das f's, né? Então, assim, só para a gente fazer um... Ai, toda vez eu esqueço disso. Na verdade, eu vou pegar esse azul aqui. Vamos ver se dá certo isso aqui agora. Então tá, então eu tenho o conjunto X aqui, né? Conjunto X, eu tenho o conjunto Y. Conjunto Y. E aí aqui dentro eu tenho dois conjuntos, né? O conjunto A e o conjunto B. Vamos supor que tem uma interseçãozinha aí, né? Aí ele está dizendo assim que f de A, eu tenho aqui, então, um conjunto. F de A é esse conjunto aqui, e o f de B é um outro conjunto aqui. Aí ele quer dizer o seguinte: se eu calcular f de A separado e f de B, a união deles vai dar isso aqui, né? E f de A união com B dá isso aqui também. Tá? Então eles vêm para cá. Isso aqui seria A e B, esse aqui seria f de A, e esse aqui seria f de B. Então a união seria tudo, e f de A união com B também seria isso aqui.
Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que supor, né, que Y, que tem um Y aqui, e provar que ele está aqui, né? Pegar um Y pertencente a F da união, e aí depois provar que Y pertence a F de A ou pertence a F de B. Tá? Vamos tentar escrever isso aqui, então? Essa parte aí mesclou função e conjunto, né? É. Eu acho que... Então, vocês viram mais ou menos o que tem que fazer, né? Isso. Fica Y pertence a F, união F, de A Então, união B, né? Vamos pensar o seguinte. Vou pegar aqui a minha caneta. Então, ó, seja, então... Ai, meu Deus, de novo. Seja, então, né? Seja Y pertencente a F de A união com B. Certo? Quer dizer que F e Y está aqui, ó, nesse conjunto. Então, quer dizer que existe um X pertencente ao conjunto, né? Tal que Y é igual a F de X, né? Então, existe... Por que parte de Y? Ué, porque eu tenho esse conjunto, né? Eu preciso mostrar que esse conjunto está contido nesse. Quem são os elementos que estão nesse conjunto? São Fs de X, ou seja, são Ys, né? F de X é Y, né? É um elemento daqui. Entendeu? Quem é esse conjunto aqui? Esse conjunto, F de A união com B, pela definição aqui, é formado por Y igual a F de X, tal que X pertence a A união com B. Certo? Então, seja Y pertencente a isso aqui. Existe X pertencente a A união com B, tal que Y é igual a F de X. Certo? Quer dizer que se Y está nesse conjunto, Y é um F de X aqui dentro, tal que X pertence à união com B. Agora, se X pertence a A união com B, então X pertence a A ou X pertence a B, certo? Então, mas se X está em A, de fato, se X pertence a A, se X pertence a A, que é essa situação aqui, então F de X, Y, né, na verdade, Y igual a F de X pertence a F de A. Mas, se X pertence a B, então F de X, Y igual a F de X, pertence a F de B. De qualquer modo, não é isso, não. De qualquer modo, Y pertence a F de A união com F de B. Ou seja, F de A união com B está contido em F de A união com F de B. Certo? Então, vamos ver, ó.
Seja Y, então, nesse cara, nesse conjunto. Se Y está aqui, então quer dizer que existe um X nesse domínio, né? Existe um X em A união com B, tal que f de X é Y. Mas se X está em A união com B, significa que X está em A ou está em B. Se X está em A, f de X está em f de A. Se X está em B, f de X está em f de B. Ou ele está em f de A ou está em f de B. Logo, ele está na união de f de A com f de B. Entenderam? E, portanto, o Y está nesse conjunto. Então, esse aqui está contido nesse. Agora, nós temos que mostrar o contrário, né? Queremos provar, pegar um Y pertencente a esse conjunto aqui e provar que ele está nesse. Tá certo? O professor, quando o senhor passa em cima do texto aí, eu penso que o senhor está passando o mouse em cima do texto, a gente não visualiza aqui. Será que teria como visualizar? Que é a mesma coisa, pessoal. Olha, eu só vou falar, né? Seja Y pertencente a essa união. Hã? Desculpa, não entendi. Quando o senhor passa o mouse em cima do texto aí, eu acho que o senhor está passando, pelo menos, eu não visualizo aqui. Ficaria interessante se a gente consegue visualizar da onde o senhor está falando. Esse cursor que o senhor escreve, ele não tem... você não visualiza o cursor aí, da escrita. Quando o senhor está falando, esse daqui, esse daqui, esse daqui, até que a gente vai procurar esse daqui, já foi para ali. Entendi. A seta aí, a setinha, o Bowser, sei lá. O Giovanni, ele achou uma mega seta aí, grandona. Ele achou, ele trocou a pontinha, o pinguinho aí, o pinguinho às vezes ele não aparece, por uma mega seta. Travou. Isso, né? Travou. Travou, professor. Travou? Eita, tem que ficar falando, né? Pessoal, mas antes de ir para lá, alguma dúvida em relação a isso que eu escrevi aqui? Agora com o desenho aqui passando, fica mais claro a ideia. Eu vou... Tá travando bastante. Travou de novo. Tá travando. Vou fazer a volta. Instalar a internet em Sinop, boa. Rapaz, a minha internet geralmente é boa, cara, mas hoje está horrível. Eu estou usando aqui agora dados móveis, porque a minha internet Wi-Fi, não sei o que aconteceu com ela, não. Estou usando dados móveis aqui do celular. Deixa eu ver. O que eu estava falando? Tá. Então a volta, né? Seja a mesma coisa, Y pertencente a F de A união com F de B. Né? Isso implica que Y pertence a F de A ou Y pertence a F de B. Isso é fácil de deduzir, né? Isso implica que agora, se Y pertence a F de A, então existe X pertencente a A, tal que Y é igual a F de X. Mas, se Y pertence a F de B, então existe X pertencente a B, tal que Y é igual a F de X, certo? Então, como Y pertence a F de A ou Y pertence a F de B, quer dizer que existe um X pertencente a A ou um X pertencente a B, tal que Y pertence a F de A ou a F de B, né? Logo, X pertence a A união com B, né? Porque se ele está em A, ele está na união. Se ele está em B, também ele está na união. Então, esse X aqui que existe, ele está na união de A com B, com certeza. O que implica
que y igual a f de x pertence a f de A união com B. Que provou, né? Logo, f de A união com f de B está contido em f de A união com B. Portanto, f de A união com B é igual a f de A união com f de B. Certo? Então é isso. Aí finalizou, né? Tudo bem? Não sei nem se vocês estão me ouvindo. Sim. Só falta vocês, eu descobrir que vocês pararam, né? Espera aí. Falar assim, quem eu sou, aliás, que eu não faz travei e nada. você não está mais. E agora, Fazer a 3.1. antes tinha alguém que tinha falado do exercício, não sei quem foi, se foi a Maria ou se foi a Helena, alguém falou. Deixa ele fazer a 3.1. Antes de começar esse aqui. Pode fazer. Ah, tá. Então vamos para 3. Pode. Foi você que tinha falado, né, Maria? Fui eu. Que eu falei assim, a gente faz depois que comentar esse aqui. 3.1 é do livro, né? Sim. Quem é que falou da 3.1? Eu falei agora. Francisco? Gilberto. Ah, Gilberto. Deixa eu encontrar aqui, cara. 3.1, né? 4. É de qual capítulo mesmo? Do capítulo... Cardinais. Capítulo 3. Do Capítulo 3, a primeira. Provavelmente página 55 do teu livro. Tá. Achei. É 51 na minha, no meu livro. Ele está dizendo assim, ó, seja f de x em y uma função, certo? A imagem inversa por f de um conjunto B contido em y é o conjunto f menos 1 de B, formado por todos os x de x, tal que f de x pertence a B. Né? Prove que se tem sempre f menos 1, aliás, A contido em f menos 1 de f de A, para todo A contido em x, e f de f menos 1 de B contido em B para todo B contido em y. Prove também que f é injetiva se somente se f menos 1 de f de A é igual a A, para todo A contido em x. Analogamente, mostre que f é sobrejetiva se somente se f de f menos 1 de B é igual a B para todo B contido em y. Deixa eu ver como é que a gente vai fazer aqui. Esse aqui eu já posso passar para frente, né? Vamos pensar nesse exercício. 3.1. 3.1. Então, você tem seja f de x em y uma função. Tá. Então, B está contido em y, implica a imagem inversa de B. A imagem inversa de B é formada por x pertencente a x, tal que f de x pertence a B. Né? Então quer dizer assim, ó, eu tenho uma função de x em y,
E se esse B é um subconjunto daqui, então a imagem inversa dele é formada pelo X daqui, tal que f de x pertence a B. Né? O que f de x pertence a B. A pergunta é assim, pessoal. Se esse conjunto B é unitário, por exemplo, se esse conjunto B é unitário, quantos elementos tem essa imagem aqui? Quantos elementos tem esse conjunto? Pode ter mais que um? Se é unitário, tem um só, né? Não, se o B tem um único elemento, f é menos 1 de B tem quantos elementos? Eu creio que tem um. O inverso pode ter um ou nenhum, né? A inversa Não, porque f é menos 1 de B é formado por x, tal que f de x pertence a B. Então tem que ter pelo menos um, né? Já que f é menos 1 de B, o x, né? Tem x aqui que o f de x pertence a B, né? Então, porque vamos supor o seguinte, vamos supor que se o B tivesse um único elemento e f é menos 1 de B tivesse 2x, quer dizer que teria 2x em x, né? Tal que f de x pertence a B, ou seja, o f de x é 2x diferentes com imagens iguais, né? Isso é possível? Deixa eu desenhar aqui, ó. Vamos pensar assim, eu tenho um conjunto X aqui, é só para a gente entender de cara essa notação, né? Você tem um conjunto X aqui, e você tem o conjunto Y aqui. O conjunto B está aqui dentro. O conjunto B está aqui dentro. Eu estou perguntando para vocês o seguinte, aqui só tem um elemento, só o número 1. Eu estou perguntando assim, então, a imagem inversa, que é esse conjunto aqui, quantos elementos ele tem, essa imagem inversa? Só pode ter um? Ou pode ter mais elementos? Isso. Por exemplo, vamos pensar o seguinte, vamos pensar que aqui tivesse 1, 0 e 5. E tivesse assim, ó. Tivesse assim. Isso que eu estou colocando aqui é uma função? Não. É uma função, sim. Sim, ela é uma É uma função. função, mas o Todos os inverso. números de A está em B. Tá, então tá. Então é uma função. É uma função porque para cada elemento de x existe um único elemento em B, em y, né? Que é o 1. Aham. Então isso significa dizer que f a menos 1 de B é formado por quantos elementos? 1, 0 3. e 5, né? Porque esses caras aqui são valores de x que pertencem a esse x aqui, tal que o f desses valores pertence a B. F de 1 pertence a B, F de 0 pertence a B e F de 5 pertence a B. Então, nesse caso aqui, o f a menos 1 de B é formado por 3 elementos. É claro que poderia ter só um, né? Poderia ter só um elemento. Se tivesse só um elemento, essa função seria o quê? Injetiva, né? Aqui. Certo? Então, essa é uma possibilidade. Agora, se aqui tivesse 2 elementos aqui dentro, nós poderíamos ter mais elementos aqui na imagem inversa. Poderíamos ter o dobro, né? 6, 7. Isso aí não faz diferença, né? Mas é só para a gente entender o que significa esse conjunto inverso aqui, ó. F é menos 1 de B, né? Tá. Seguindo no exercício aí, ele fala assim, prove que se tem sempre A contido em f a menos 1 de f de A para todo A contido em X e
f de f a menos 1 de B contida em B para todo B contida em Y. Tá? Então, prova que se tem sempre. A contida em F a menos 1 de F de A para todo A contida em X e F a menos 1, F de F a menos 1 de B contida em B para todo B contida em Y. Certo? Então, para todo conjunto A que eu pegue em X aqui, eu vou ter essa situação. Né? Vamos pensar primeiro nessa situação, nesse caso aqui. Ó. Então, você tem, vamos pegar o conjunto X, né? Aqui está o conjunto X e aqui está o conjunto Y. Aqui está o conjunto Y. Aqui eu vou pegar um conjunto, um subconjunto A qualquer, né? Se é qualquer, significa que ele representa todos os conjuntos A daqui. Então, o F de A é um conjunto que está em Y, tá aqui. Esse aqui é F de A. Esse conjunto aqui é o F de A. Então, os elementos de A vão para onde? Vão para cá, para F de A. Né? Esse aqui é X, esse aqui é F de X. Agora, quando você voltar para trás, onde que esses elementos vão estar? Esses F de... espera só um pouquinho. Eu vou fazer o seguinte. Esse aqui é Y igual a F de X. Tá? Então, a F de A é esse conjunto aqui. Significa dizer que o X vai para cá, através da F, e depois a F a menos 1 pega esse cara e devolve no X aqui. Né? Pega esse cara e devolve aqui. Pastor, acho que tem alguém querendo entrar, não tem? Não sei. Deixa eu dar uma olhada. Não tem nenhuma notificação aqui para mim, não. Depois tem 14 pessoas, então... tá faltando 2, né? Bom, não sei. Se der um sinalzinho aí, depois eu falo. Eu atendo lá. Né? Então, tá, pessoal. Então, vamos supor que aqui eu tivesse mais um Y, né? Um Y não, mais um X, um X2, X1, X2. Esse X1 vai aqui em F de X1 e esse X2 vai também no mesmo ponto. Né? O que a função inversa vai fazer? A inversa desse conjunto? Vai pegar esse cara, são esses dois elementos. Conforme aqui, ó, tem esses dois elementos aqui, a imagem inversa, né? O que ele quer que prove é que o A está contido nesse conjunto, né? Então, eu tenho que pegar um elemento de A e provar que ele faz parte desse conjunto aqui, F menos 1 de F de A. Tá? Então, F é menos 1 de F de A. Quem é esse cara? Esse cara é formado por X pertencente a X, tal que F de X pertence a F de A. Né? Esse conjunto é esse aqui. Ó. Pessoal, mas vocês concordam que se F de X está em F de A, então é porque X está em A? Né? O que vocês acham? Ó,
eu copiei essa informação a partir dessa definição que ele deu aqui em cima. A partir dessa definição aqui. Então, para mim, f a menos 1 de f de a é formado por x pertencente a x, tal que f de x pertence a f de a. Né? Só que se f de x pertence a f de a, então significa dizer que o x pertence a que está dentro do x. Né? E esse conjunto aqui? Esse conjunto aqui é formado por os elementos que estão em A também, né? Então, basicamente é isso que a gente tem que escrever, né? Dizer o seguinte, seja x pertencente a Azinho, e aí provar que ele está aqui dentro, né? Que ele pertence a esse elemento. Se x pertence a Azinho, contido em A, então f de x igual a y pertence a f de A. Né? Logo, x pertence a esse conjunto. Deixa eu escrever. Não sei se vocês estão me acompanhando no raciocínio. Estamos tentando. É assim, ó. Vocês percebem que esse conjunto aqui, eu não sei se vocês estão vendo, porque o Francisco já reclamou que o meu cursorzinho... Aqui você colocou A, está contido na inversa aqui. No meu livro está... A inversa não contém A. Desculpa, onde é? Aqui, Francisco? É Gilberto. A minha aqui está... a inversa não contém A. Para todo A contido em X. Não contém? Tá cortado? Não, tá ao contrário, tá certo o sinal aqui. Não é contém, contém A, você trocou aí, né? A está contido em... É a mesma coisa, você concorda? É a mesma dizer coisa, não, você me confundiu aqui. Dizer que o A está contido em f a menos 1 de f de A é a mesma coisa de dizer que f a menos 1 de f de A contém A. Né? Sim. Tá. Não, então, mas vocês percebem que esse conjunto aqui, f a menos 1 de f de A, quando eu escrevi esse conjunto, eu tirei justamente da definição que ele deu aqui, ó, disso aqui. Eu peguei exatamente dessa definição. Então, agora, a gente quer provar que se eu tomar um A aqui, um x pertencente a esse A, eu quero provar que esse x pertence a esse conjunto. Mas sim, sabe por quê? Porque se x está em A, então f de x pertence a f de A. Né? F de x pertence a f de A. Se f de x pertence a f de A, então x está nesse conjunto, o que conclui a demonstração. Deixa eu tentar escrever isso aqui. Seja x pertencente a A, certo? Que está contido em x. Tudo bem? Então, se eu pego um x em Azinho, nesse A aqui, ó, é claro que eu estou pegando um x em xão também, porque o A está contido em x. Tá? Ou seja, x pertencente a A, contido em x. Logo, f de x pertence a quem, pessoal? Eu posso dizer que f de x está em qual conjunto? Em f de A. Em f de A, perfeito. Em f de A pertence a f de A. Mas você concorda, olha, que... Então quer dizer que x está em x e tal, de tal maneira que f de x está em f de A. Não é exatamente isso aqui, ó. X pertence a x, tal que f de x pertence a f de A. Isso implica que x está onde? Isso implica que x pertence a f a menos 1 de f de A. Ou seja, x pertence a esse conjunto aqui, ó. Por quê? Porque é exatamente isso que eu escrevi aqui, ó. Seja x pertencente a A, mas A está contido em x. Então, x está em x. Logo, f de x pertence a f de A. Por quê? Porque o x está em A. Mas, se o x está em x, é tal que f de x está em f de A, é exatamente essa definição. Ou seja,
o x pertence a f a menos 1 de f de A. Portanto... Nossa, na onde que entra inversa em toda essa ideia? Como assim inversa? Porque a função inversa de f de A, eu estou copiando... quem é que está falando, por favor? Eu não estou vendo. Ô, Gilberto, vamos pensar o seguinte, você concorda comigo que esse conjunto f de A aqui, do eixo Y, do eixo Y, desculpa, do conjunto Y, eu poderia chamar ele de B? Ok. Poderia chamar ele de B. Então, imagina agora que eu vou trocar, nessa definição que ele deu no exercício, nessa definição aqui, eu vou trocar o B que está aqui dentro por f de A, porque f de A também é um subconjunto de Y. Então, se eu fizer isso, aqui vai ficar f a menos 1 de f de A, que é isso aqui, que é igual a x pertencente a x, tal que f de x pertence a B. Mas não é mais B, é f de A. Então, aqui eu coloco f de A, você percebe? Então, onde que entra a f a menos 1? A f a menos 1 está entrando justamente porque eu estou vindo com um x de A para cá e a f a menos 1 está devolvendo para o A. É por isso que o x que está em A, na verdade, é o x que está nesse conjunto, porque esse conjunto é, na verdade, o A. O que acontece? A função leva esse x1 para cá e a inversa traz ela de volta, entendeu? Então, no fundo, o f a menos 1 do f de A é o próprio A, né? Ou seja, está contido no A. Então, é aí que entra a f a menos 1. Mas eu não estou fazendo nada de extraordinário, eu estou apenas pegando a definição que ele deu de conjunto imagem inversa, estou substituindo o B por f de A, apenas isso. Passando o negócio aqui, ele vai riscando. Entendeu? Então, na verdade, esses desenhos que eu fiz aqui é só para a gente conseguir tentar entender o que está acontecendo, o que são esses conjuntos, né? O meu cursor está travando aqui na tela. Está parando. Entendeu? Então, nesse primeiro caso, basta escrever isso aqui, Seja x pertencente a A, que está contido em x. Logo, o f de x pertence a f de A. Né? Mas, então, se o que eu estou escrevendo aqui é exatamente o que está escrito aqui, Ou seja, x pertence a f a menos 1 de f de A. Então, isso significa que para resolver esse exercício, eu só preciso compreender bem essa definição que ele deu de conjunto inverso, né? É só isso. Tudo isso que eu escrevi de azul aqui, o que não é do exercício, era só para compreender, né? A resposta está em vermelho, dessa primeira parte. Olha, o que foi isso? Será que não tem mais folha isso? Ah, não, tem sim. Tá. Tudo bem, pessoal? Então, é esse aqui. Agora, ele segue, né? Ele fala assim, além disso, tem que mostrar também que f a menos 1 de f a menos 1 de B está contido em B. Né? Ou seja, a função f, ela vai pegar... f a menos 1 de B está onde? Está aqui, né? f a menos 1 de B está aqui. Eu tenho que pegar f a menos 1 de B e mandar para cá de volta. Então, ele está contido em B. Para todo B, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um elemento nesse conjunto aqui, pegar um elemento nesse conjunto e provar que ele pertence a B. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem é um elemento desse cara aqui? Quem é um elemento desse conjunto? É um Y, né? Porque ele está na imagem da F. Na imagem da F está aqui, é um Y. Certo? Então, seja Y pertencente a esse conjunto. Se Y está nesse conjunto, existe um X pertencente a F a menos 1 de B, tal que Y é igual a F de X. Mas se X está em F a menos 1 de B, então, X é esse cara aqui, Né? Na verdade, esse F de X aqui, que está em B. Portanto, o X que eu peguei aqui, o Y que eu peguei aqui, está, na verdade, contido em B. Precisa escrever, né? Só que... Hã? É bom escrever.
Só que eu vou ter que mudar de folha, né? Porque aqui não cabe mais. Será que tem como copiar isso aqui para lá? Não tem, né? A gente volta, né? Volta aqui, olha. O senhor tem aquela ferramenta de captura? Ferramenta de captura? Eu acho que sim. É de tela, né? Aí é só capturar lá. Deixa eu ver. Aquele Tzinho ali não seleciona o texto? Seleciona a área? Aonde? É esse aqui? Não. Na Não, barra fica sempre esquerda, aqui no rodapé, uma na barra da tesourinha. caneta. Onde pega a caneta, tem um T. Lá embaixo. Esse aqui. Aí é caixa de texto, né? É caixa de texto mesmo. Dá para escrever nele aqui, deixa eu ver. É isso mesmo. Caixa de texto. Deus que manja disso aí. É uma ferramenta que fica na barra de ferramentas, uma tesourinha. Eu não tenho isso, não. Não tem essa tesourinha aqui. Ferramenta de captura, é só baixar ela. Mas eu vou copiar para lá. É só isso aqui que eu quero que copie, ó. Esse F é -1, tá? Do de B. Que eu quero que vocês ditem para mim. Então, assim, ó. Deixa eu escrever aqui de preto. Então, F a -1 de B é igual a x pertencente a x, né? Tal que f de x pertence a B. É isso. E agora eu quero provar que f de f a -1 de B está contido em B Para todo B contido em Y. Para todo B contido em Y. É isso. Então, vamos pensar o seguinte: seja Y, né, pertencente a Y pertencente a... Ai, meu Deus, eu escrevi a mesma coisa. Y igual a f de x pertencente a f a -1. Não, f a -1 não. A f de f a -1 de B. Certo isso? Então, quer dizer que se y igual a f de x pertence a isso aqui, isso implica, né? Isso implica que existe um x pertencente a f a -1 de B x pertencente a f a -1 de B tal que y é igual a f de x. Então, esse x pertence a f a -1 de B. Né? Esse x pertence a f a -1 de B. Mas, como x pertence a f a -1 de B, o que acontece, pessoal? Se x pertence a f a -1 de B, onde que está o f de x? Pela definição que ele deu. O f de x está em B. Vocês concordam? Como x pertence a f a -1 de B, y igual a f de x pertence a B. Pela definição de f a -1 de B. Entenderam? Então, quer dizer, olha o que aconteceu aqui. Eu peguei y,
aqui eu nem precisava ter feito isso. Eu vou até tirar esse coisa daqui, que vai ficar mais fácil de entender. Tirar esse negócio aqui, vai ficar assim. No fim, é y igual a f de x, mas por enquanto vamos deixar assim. Seja y igual... Deixa eu pegar aqui no caneta. Seja y igual a... seja y pertencente a f de f menos 1 de b. Se y está aqui, né, ou seja, y está na imagem desse cara pela f. Então, existe um x pertencente a esse elemento aqui, a esse conjunto, tal que y é igual a f de x. Né? Mas como x pertence a f menos 1 de b, y, né, se x está aqui nesse conjunto, então f de x, na verdade, pertence a b. Né? F de x, na verdade, pertence a b. Ou seja, y igual a f de x, que é esse cara aqui, pertence a b. Mas o y, eu peguei um y aqui e agora eu provei que ele está em b. Então, né? Por definição. Então, f de f a menos 1 de b está contido em b. Por quê? Porque eu peguei um y aqui e provei que ele está em b. O que eu precisei para provar isso? Eu só precisei dessa definição aqui, ó. Só disso aqui. Né? Tudo bem, pessoal? Se x está nesse conjunto, x é um elemento que está em x e que satisfaz isso aqui, que f de x pertence a b. É isso que ajudou a resolver o problema. Mas o problema não acaba aí, né? Mostrou só uma parte. Que é um exercício bem extenso, né? Agora fala assim, prove também que f é injetiva se e somente se f a menos 1 de f de a é igual a a. Para todo a. Ou seja, nesse exercício aqui, eu provei que a está contido em f a menos 1 de f de a. Agora eu quero provar que f a menos 1 de f de a está contido em a. Se eu provar isso, então os dois são iguais. Só que para eu provar que esse cara está contido aqui, eu tenho que provar que a f é injetiva, né? Se somente se. Para todo a contido em x. Então, eu quero provar agora que esse conjunto está contido em a. Vamos pensar, pessoal, aqui, ó. Vamos, eu vou apagar um negócio aqui para a gente esclarecer uma ideia, né? De repente facilita. Eu vou apagar esse B daqui e vou renomear, né? Vamos renomear isso aqui. Vamos renomear isso aqui. Esse conjunto aqui vai ser o meu A, né? É um conjunto A. E esse aqui é o F de A. Tá? Nesse caso, quem é F a menos 1 de F de A? Quem é F a menos 1 de F de A? Quem são os elementos? F de A é esse daqui. Quando eu calcular F a menos 1 disso aqui, ele vai para cá. Então, é 1, 0 e 5. 0 e 5. Né? Então, o que eu tenho que provar? Eu tenho que pegar um elemento daqui, F a menos 1 de F de A é exatamente esse conjunto, né? Então, tá aqui. Essa função, do jeito que ela está aqui, ela não é injetiva, certo? Porque eu tenho f de 1
igual a f de 0, mais 1 não é igual a 0. Então, essa função não é injetiva. No entanto, o A é igual a esse conjunto, né? Vocês estão vendo que esse conjunto aqui é o próprio A, né? Deixa eu ver o que ele está querendo que prove. Prove também que f é injetivo, se somente se f é menos 1 de f de A é igual a A. F é menos 1 de A é igual a A. Só que f é menos 1 de f de A já é igual a A, né? E ela não é, essa função não é injetiva. Bom, que A está contido aqui, A está contido, e esse também está contido em A. É. Vocês estão conseguindo entender o problema que chegou aqui? Ou não? Porque ele quer que prove que f é injetiva, que se f for injetiva, então f é menos 1 de f de A é igual a A. Eu acho que isso é tranquilo, né? Porque se ela for injetiva, por exemplo, vamos supor que não tem esses dois. Aqui só vai ficar o 1, né? Nesse conjunto. Ele já estava contido, né? Agora passa a ser igual. O problema é a volta, né? Que ele fala se somente se. Então, se for injetiva, certamente f menos 1 de f de A vai ser igual a A, tá bom. Agora, se f menos 1 de f de A for igual a A, tem que provar que ela é injetiva. E isso aqui não é, né? Porque ó, isso aqui é igual a A. Então, f é menos 1 de f de A é igual a A, mas essa função não é injetiva. Ou seja, a volta da demonstração é que está comprometida. A ida é tranquilo, né? Se f é injetivo, é claro que f é menos 1 de f de A é igual a A. A gente já tinha provado isso. Agora, se isso aqui... Né? Porque se ela for injetiva, não teria esses caras, né? Deixa eu fazer um outro desenho, vai. Facilita. Bom, esses dois primeiros aí está resolvido. A gente precisa fazer é o segundo, né? Nós temos f de x em y, f de x em y, uma função tá, nós temos a imagem inversa por f de um conjunto B, B contida em y, nós temos a imagem inversa dele, é f a menos 1 de B, que é formado por x
x pertencente a x1, tal que f de x pertence a B. Né? O que a gente quer provar? Prove que, vírgula, f é injetiva se e somente se e somente se f é menos 1 de f de A, f é menos 1 de f de A é igual a para todo A contido em X. Tá, então perfeito. Então, como a gente já tinha visto, nós já provamos o seguinte, que se f é injetivo, vamos pensar o seguinte, vamos pensar numa função injetiva. Na verdade, não interessa, né, se f não é injetivo, mas nós já tínhamos provado que f de... o que a gente tinha provado mesmo? A gente já tinha provado que A está contido, né? Já tinha provado que, independentemente de ser injetiva, A está contido em f a menos 1 de f de A. Para todo A contido em X. Isso aqui a gente já tinha provado, né? Agora, nós queremos provar que se F for injetiva, então esse conjunto está contido em A. Esse conjunto aqui está contido em A. Então, vamos ver. Se F é injetiva, então, para todo X não dados, x1 e x2 pertencentes a x, né? Pertencentes a x, então f de x1 igual a f de x2 implica x1 igual a x2. Aqui é o que diz a definição de injetividade, né? Agora, eu tenho que pegar, então, seja x pertencente a f a menos 1 de f de A. Né? F a menos 1 de f de A. Isso implica que existe isso implica que existe um x existe um único y, né? Pertencente a f de A, tal que é um único y aqui, tal que f a menos 1 de y é igual a x.
f menos 1 de y é igual a x. Y pertencente a f de A mostra que x, que esse x aqui, ó, pertence não é que x pertence. Vamos pensar de novo. Se y pertence a f de A, então existe um único x pertencente a A, tal que f de x é igual a y. Né? Então, isso significa dizer que o x, na verdade, que está aqui dentro, pertence a A, porque se esse f de y pertence a f de A, tem que existir um x, e esse x tem que ser o mesmo, porque a função é injetiva, né? Para facilitar, vamos pensar o seguinte, ó. Seja x pertencente a f menos 1 de f de A. Então, existe y pertencente a esse conjunto aqui, né? Tal que f menos 1 de y é x. É x. Por outro lado, como y pertence a f de A, existe um único x1, vamos colocar assim, existe um único x1 pertencente a A, tal que f de x1 é igual a y. Mas f é injetiva, né? Logo, x é igual a x1 e pertence a A. Então, quer dizer que esse x aqui, na verdade, que pertence a f menos 1 de f de A, pertence a A também, né? Então, o que a gente conseguiu concluir com isso? Que esse conjunto ele está contido em A. Portanto, não vai caber aqui, né? Mas é isso que conclui. A gente conclui, então, que esse conjunto, f menos 1 de f de A, está contido em A. Logo, eles são iguais, né? O que a gente queria provar. Eu acho que o problema vai ser para provar a volta, né? Porque se esses conjuntos são iguais, então eu preciso provar que a f é injetiva. Vou colocar assim. Portanto, A é igual a f a menos 1 de f de A. Vê se vocês entenderam, pessoal. Ó, a gente já tinha provado, então, que A está contido nesse conjunto, né? Agora nós queremos provar o contrário. Estamos usando, então, o fato de que se f de x1 é igual a f de x2, implica x1 igual a x2, né? E aí eu peguei um x pertencente a esse conjunto, porque eu quero provar agora que esse conjunto está contido em A. Eu peguei um x nesse conjunto. Se o x está nesse conjunto, né, é porque existe um y pertencente a esse f de A aqui, a esse cara do domínio da f da inversa, né? Esse y, é claro que esse conjunto está contido no y, né? Existe esse y pertencente a f de A, tal que f é menos 1 de y é justamente esse x, né? É esse x aqui. Mas se y pertence a f de A, então existe um x1 pertencente a A, tal que f de x1 é igual a y. Mas esse y é o mesmo, né? Se esse y é o mesmo, então o x1 também, o x tem que ser igual ao x1. Por quê? A função é injetiva. Devido a essa definição aqui, né? Por causa dessa definição, esse x1 tem que ser igual a esse x. Mas, se x1 é igual a x, significa, então, que esse x1 pertence a A, ou seja, o x também pertence a A. Então, esse x que foi tomado nesse conjunto, eu mostrei que ele pertence a A. Logo, esse conjunto aqui está contido em A.
Como ele já tinha provado que o A está contido nesse conjunto, independentemente da função ser injetiva ou não, então conclui-se que A é igual a esse conjunto, como deveria provar a ida, né? Prove que F é injetiva, implica esse conjunto igual a esse. Agora nós precisamos provar o contrário, né? Se esse conjunto é igual a esse, então F é injetiva. Né? Eu preciso provar, então, que se isso aqui é verdade, mas eu acho que a gente pode, de repente, provar isso aqui escrevendo esse conjunto, né? Para isso, que eu quero provar o quê? Que eu quero provar que dados 2x1 e x2 pertencente a A, por exemplo, as imagens são diferentes, elas não podem ser iguais, né? Aí ela seria injetiva. Tá tudo bem até aqui? Alguma dúvida? E aí depois ainda tem que mostrar que F é sobrejetiva se somente se F de F menos 1 de B é igual a B, né? É bem extensa, né? É um exercício tranquilo. É tranquilo. Já deu a ideia já de como que é o caminho aí, né, das pedras. Tem que escrever direitinho, mas a ideia é essa, né? Agora, aqui a gente tem que provar, tem que supor o seguinte: vamos supor que esses conjuntos são iguais e a partir daqui provar que a F é injetiva, né? Deixa eu pegar. Eu acho que eu posso apagar aqui, será? Como é que você diz, Francisco, que dá para aumentar essa borracha de tamanho? Será que é só clicar aqui? Não, né? Não. Acho que o Francisco não está mais aí, tá? Professor, aonde aumenta a grossura da letra, na minha aqui, né? Aí aumenta também a borracha. Eu não encontro mais. Ctrl mais, aquele lá. Ctrl mais. Cadê? Essa aí é a mesa digital, não? Que o senhor está usando ou está escrevendo com o mouse? Professor, é a Cida, a Maria está falando. Oi. É mesa digital que o senhor tem? É. A minha ela é infinita. Eu só vou clicando assim, ela vai subindo a folha. Não precisa estar apagando. Será que dá para subir? Mas essa eu não estou vendo aqui. Você baixou Não, esse aqui é o do Siga, é a página do Siga A que eu estou usando, né? Mas você pode compartilhar no seu pessoal, ele é melhor. Aquele lá é infinito. Qual que é que você está falando? Da pastinha dele, é o que vem na lousa digital mesmo, Oninote. Eu tô falando eu usava aquele, mas depois que meu computador teve que ser formatado, eu não instalei mais ele, né? Sabe mexer com a mesa digital aqui direito? Não deu certo não, professor? Não deu, porque eu não entendi o que você falou. Eu acho que é aqui, será que é porque aqui? a minha mesinha, eu coloco direto a minha mesinha aqui, né? E ele tem lá no botão, ele vai aumentando. A mesa é melhor do que... ele é infinito, você vai clicando, vai subindo a folha para cima até não querer mais. Aí, se quiser, você troca de arquivo ali mesmo. Você clica em que eu tô achando essa borrachinha muito pequena, e aí o que acontece? Demora para apagar, tá vendo? Mas não tem como se livrar disso? Quando eu tô Tem como passar para frente, mas eu não queria apagar esse exercício. Mas marca o texto e apagar, não apaga também, será? E usar não tem um negocinho ali para marcar o texto, um quadrado e deletar fora? Deletar, a gente deleta a página quando a gente... Tem algum lugar aí para deletar. Se o senhor trabalhar com a sua mesinha, vai ter mais recursos. Limpar fonte. Será que ali no front limpar? Eu acho que vai limpar tudo, né? Você precisa limpar tudo ou quer salvar uma parte? Olha, tá vendo? Não volta, não. Volta. Voltou, só que eu queria apagar só essa parte de baixo. Não tem como clicar para essa folha descer, né? Não tem, ela não desce. Ela não desce. Ela só muda. Se eu quiser mudar de página, ela muda aqui, ó. Mas aí ela deixa tudo para trás, né? Não. Inclusive isso aqui que eu preciso usar isso aqui, né?
O bom da minha é que ela vai baixando. É o OneNote, tem que baixar o programa. Eu vou baixar ele de novo. Eu não tenho mais ele instalado aqui porque... É só ligar a mesa e ele aparece, não é? Não, né? Não, tem que baixar. Tem que baixar? Tem que instalar ele. Ô, professor, e essa... Acho que o senhor tem a Whiteboard aí, não tem? Essa canetinha que tá aí embaixo aí também, ela é boa também, eu uso ela. Que canetinha? Tá vendo aí embaixo na barra de tarefas do senhor? Lá perto da data e da hora. Esse? Na caneta, o primeiro ícone. Esse? Isso aí. Deixa eu clicar aí, quer ver? Ali, ó, Whiteboard, mas eu acho que o senhor não baixou realmente, ó, mas eu uso esse aí. Eu acho ele também muito bom. Tem que baixar também a ferramenta de captura. Às vezes você quer copiar e colar uma coisa. Pois é, mas esse whiteboard aí que você está falando, ele já não é mais o aqui do SIGA, né? Ele não fica mais gravado aí para vocês, né? Não vão direto, né? Não, mas não vem mais, mas dá para transmitir normal. Eu acho bem mais vantajoso do que esse sistema aí. Porque, que nem é o caso que a Maria está falando, realmente é uma tela infinita, tem mais, eu acredito, mais funções do que esse aí. Tem bastante função. Esse aqui eu achei estranho, porque aquele outro que eu estava usando, ele aumenta a borracha, ela fica grandona, você passa, apaga tudinho rapidinho. Só que ali onde tem o ícone da borracha, você tem a graduação, né? Você clica lá, aparece tipo um... Mas ela por si já é grandona, a minha é bem grandona da luz. Eu demorei para acostumar com a mesa, porque eu estava escrevendo no mouse, com o mouse. Eu usava a tela do Paint, né? Paint. Paint. E eu usava mas apaguei. E escrevia com o mouse. Vamos lá. Mas eu apaguei. Aí, o que acontece agora? Acontece agora que a gente tem a nossa volta, a gente sabe que f de menos 1 de f de A, eu vou escrever o contrário, né? A gente já sabe que A, isso aqui é a hipótese, né? É igual a f a menos 1 de f de A. E esse conjunto aqui, pelo que foi definido, é esse aqui, ó. É formar... não é, porque esse aqui... não é, tá certo, né? F é menos 1 de... Só que o f de A é o B, né? Então, é formado por x pertencente a x, tal que f de x é igual a B. Né? Então, se A é igual a isso aqui, ele quer que eu prove que F é injetiva. Para provar que F é injetiva, eu preciso provar que se F de x... Não é igual, né? É pertence aqui, né? É pertence. Então, eu preciso provar que dados 2x pertencentes a... Então, sejam x1 e x2 pertencente a x, então, x1, f de x1 é igual a f de x2, implica x1 igual a x2. Ou, a gente pode... realmente, a tela é muito pequena, né? Você começa a escrever e já encheu. Ou x1 diferente de x2 implica f de x1 diferente de f de x2. Né? Tanto faz uma como a outra. Então, como isso aqui é para todo A pertencente a x, eu posso pensar o seguinte, que dado x1 e x2 pertencente a x, sempre vai ter um conjunto A que contém, né? Sempre, basta pegar um conjunto A que contém esses dois caras aqui, né? Então, na verdade, eu posso supor que x1 e x2 pertencem a... Se x1 e x2 está em x, então ele está em A, né? Ele está em um determinado conjunto A. Se ele está num determinado conjunto A, por essa igualdade aqui, ele está nesse conjunto aqui, né?
Ele está nesse conjunto aqui. Ou seja, então vamos colocar assim, ó. Seja x1 e x2 vou colocar x1, x2 pertencente a um conjunto A contido em x, né? Então, se x1, x2 está nesse A, significa dizer que ele está nesse conjunto aqui, né? Está em A contido em x, está nesse conjunto aqui. E f de x1, f de x2 pertencem a B. Né? Agora a questão é por que tem que ver por que x1, f de x1 é diferente, ou f de x1 igual a f de x2, esse é que é o problema, né? Porque eu tinha olhado naquele exemplo anterior, figura anterior, nesse aqui, ó, e para mim a função não precisa ser injetiva para que esse conjunto seja igual a A, né? Esse conjunto pode ser igual a A e a função não ser injetiva, né? Deixa eu dar uma olhadinha nesse. Preciso provar que a F é injetiva. O exercício 3.1. Se F é injetiva, beleza, né? Agora o problema é a volta, né? Tá difícil, professor. Eu acho que deveria ser umas atividades mais palpáveis, assim, que a gente conseguisse entender um pouquinho mais fácil, né? Esse exercício, ele é bem capcioso mesmo. Olha a resposta, olha a sugestão de resposta. Muita coisa, né? É muita informação para um exercício só. Poderia dividir ou subdividir em outros. Eu escolhi ele, eu achei que era mais completo, mas na verdade ele é bem extenso, né? Ele é bem extenso. Ele não é complexo, mas é extenso. Extenso. De qualquer maneira, é o seguinte, ó, se f de a menos 1 de f de a igual a para todo arco de x, então, dado x1, Travou? x2, ele pega um conjunto, que x2 pertence a f menos 1 de f de a, que é igual a que é igual a x1. Logo, x2 é igual a x1 e f é injetiva. Ah, entendi. Então, esse conjunto A que eu peguei aqui, né? Porque eu peguei x1 e x2 pertencente a A. Ele, na verdade, pegou o x1, o A como sendo um subconjunto que contém apenas o x1, né? E aí, se tem outro x2, deixa eu escrever, então. Onde é que eu vou colocar? Eu vou colocar a partir daqui, né? Vou apagar a partir daqui. Lá veio com a borracha de novo. Então, sejam x1, x2. Essa borrachinha é muito pequena.
Tá. Então, sejam... Cadê? Vou colocar isso aqui. Sejam x1, x2 pertencente a xão, né? Então, seja igual a x1, né? E x2 pertencente a f a menos 1, de f de A. F de A. Mas isso aqui é igual a x1. Então, logo, o x2 é igual a x1. Né? Eu esqueci de colocar aqui, faltou escrever aqui, ó, que eu estou supondo f de x1 igual a f de x2. Então, se f de x1 é igual a f de x2, seja A igual ao conjunto formado por x1, né? E x2 pertence a esse conjunto. Por que x2 pertence a esse conjunto? Porque x2, o f de x2, o x2 está em A, né? Aliás, o x2 pertence a x. Então, se f de x1 é igual a f de x2, ambos pertencem a f de A, porque eles são iguais, né? F de x1 pertence a f de x1 igual a f de x2, indica que os dois estão em f de A. Né? Logo, se o A contém só o x1, ele vai ter que conter o x2 também, por causa dessa igualdade aqui. Vocês estão entendendo? Ó, eu estou supondo o seguinte, sejam x1 e x2 pertencentes a xão, tal que f de x1 é igual a f de x2. Né? Se f de x1 é igual a f de x2, então f de x1 pertence a esse conjunto, f de A, e f de x2 também pertence a esse conjunto. Aí eu tomei um subconjunto A exatamente igual a x1, né? Contendo apenas o x1. Mas o x2 pertence a esse conjunto, por quê? Porque f de x2 é igual a f de x1, então os dois pertencem a f de A. Logo, x2 também pertence a f de A. Aliás, x2 pertence a esse conjunto, mas esse conjunto é igual a A pela hipótese, né? Esse conjunto é igual a A. Logo, esse x2 pertence ao A, que é igual ao conjunto unitário formado pelo x1. Portanto, x2 é igual a x1. Termina a demonstração. Né? Então, qual é a jogada aqui? A jogada é pegar o A contendo apenas um dos elementos que eu havia pegado, né? Eu havia pego no começo. Né? Eu peguei x1, x2 pertencente a x, eu tomo A, um subconjunto de x que contém apenas um deles. E aí, pelo fato desses dois elementos serem iguais, eles pertencem a f de A. Né? Logo, o x2 também tem que pertencer a A, mas o A só tem um elemento, então eles são iguais, necessariamente. Né? E aí, portanto, a função é injetiva. O problema foi que quando eu peguei x1 e x2 pertencente a xão, eu peguei um subconjunto A de x e coloquei os dois elementos lá dentro, né? Então, eu não consegui chegar nessa contradição aqui. Contradição não. Não consegui provar que o x2 é igual ao x1. Né? E aí, pessoal, ainda tem que provar agora, analogamente, mostra que f é sobrejetiva se somente se f de f-1 de b é igual a b, para todo b. E aí eu vou deixar isso aí como exercício para vocês pensarem, né? Mas é a mesma coisa. Eu vou ficar pensando um tempão, hein, professor? Né? A gente já provou que f de f-1 de b está contido em b. Agora, a ida, basta provar que o b está contido, como eu fiz aqui, né? Basta provar que o b está contido em f de f-1 de b, para provar que eles são iguais. Para isso, você vai usar que ela é sobrejetiva. E aí, depois, a volta. Né? É um exercício bem longo mesmo. Tá bom? Querem perguntar alguma coisa em relação a isso aqui? Não. Tá bom, tá. Não. Então, nós vamos para o exercício que a Maria Dá para deixar essa aí fora da prova. Queria ver a questão
13, professor, se der a 13. É 13 de qual? Da lista 3. De qual lista? É da lista 3. 3. Considere duas progressões aritméticas de razões não nulas. Exercício 3. Professor, só tirar uma 13. dúvida. Lista 4, desculpa. É Lista o exercício 3 mesmo? Não, 13, da 4. É da lista 4. É progressão e função, tudo junto. Função afim. Professor, semana que vem só vai ter avaliação, não vai ter oficina? Nós podemos fazer sexta-feira à tarde, né, se vocês quiserem. Que aí é melhor que como é que é? Maurinete? O nome é? Maurinete pode participar também. Se vocês quiserem, a gente pode se reunir aqui no horário de aula à tarde, ao invés de fazer, já que a prova foi passada para sábado, aí a gente pode conversar um pouco. Qual que é? O 13? 13. Esse aqui? É. Considere duas progressões aritméticas de razões não nulas, né? Essas duas progressões aritméticas mostram que existe uma e somente uma função afim, f de R em R, tal que f de A1 é igual a B1, f de A2 é igual a B2. Aqui está errado, hein, pessoal? Esse 2 aqui é índice, tá? E f de AN é igual a BN. Né? Então, deixa eu ver. Mostra que existe uma e somente uma, né? Ou seja, existe uma única função, f de R em R, tal que f de A1 é igual a B1, f de A2 é igual a B2 e f de AN é igual a BN. Né? Isso. Como que vocês imaginam que pode ser a resolução desse exercício? Olha, professor, eu nem imagino. Eu estou feliz que eu consegui aprender a calcular recorrência. Eu consegui fazer as de baixo, e eu aprendi a fazer a com a igual a zero e a outra, que é mais complicadinha. Tem a equação característica, né? Sim. Eu aprendi. Mas vamos na 13 lá. Não vamos mudar de assunto, não. Vamos lá. Como seria considerar duas progressões não nulas? Quer dizer, a gente tem que criar essas progressões? Não. Supor algum Não, valor? já estão aí. Não, mas números não precisa pôr valor. Não precisa. É só olhar para isso daí e tentar usar a ideia Existe uma função das razões, né? Como é que você escreve? Você poderia começar pensando assim, quem são as razões dessas duas progressões? É a razão da progressão aritmética, né? É igual, eu posso colocar que é A2 menos A1? A2 menos A1. Não, mas você pode falar assim, ó, sejam, por exemplo, R e S as razões, né, dessas progressões aritméticas. Você pode pensar direto assim. Sejam R e S? Deixa eu... Ou R1 e R2? Não. Assim, não, você pode pensar assim, ó, seja RS as razões das duas progressões, né? Das duas progressões aritméticas. Então, você precisa provar, por exemplo, a unicidade das funções. Imagina uma função, como que seria uma função afim? A x mais b, né? A x mais b. Então, você supõe que f de A1 é igual a B1, por exemplo, e f de A2 é igual a B2. Então, você vai ter como achar os coeficientes angular e linear, o A e o B. Né? E aí, uma vez que você tem a função, uma vez que você tem o A e o B, você pode provar a existência, né? Provar que a função que você encontrou, ela satisfaz essas condições aí. Deixa eu escrever, só para você... Posso apagar isso aqui já, né? Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar essa gravação para começar de novo. Pode ser, né? Para não ficar muito extenso. Vocês nem estão olhando